Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Eu quero começar este vídeo com algo em que acredito genuinamente, algo que transcende a lógica comum e toca o tecido da própria realidade. Nem todas as pessoas que se depararam com este conteúdo estão no mesmo lugar vibracional. A maioria simplesmente rola a tela, ignora o título e continua o movimento frenético do algoritmo. Mas os poucos que param, os que sentem um puxão magnético no peito antes mesmo de clicar, esses não estão aqui por acaso. Você parou porque algo em sua estrutura celular reconheceu uma frequência neste título antes mesmo que sua mente lógica tivesse tempo de racionalizar o porquê. Esse reconhecimento não é uma coincidência estatística, é um sinal. E esse sinal está vindo de dentro de um processo que já está acontecendo em você há muito mais tempo do que você imagina. Existe um estado que o campo quântico pode assumir que não é apenas uma teoria abstrata ou uma metáfora poética, mas uma condição física mensurável onde partes separadas de um sistema começam a se sincronizar de forma absoluta. Na física avançada, chamamos isso de coerência quântica. É o momento exato em que o caos das oscilações independentes, aquele ruído mental e emocional que nos fragmenta, começa a se resolver em algo ordenado, alinhado e poderoso. É quando todo se torna genuinamente maior do que a soma de suas partes, não de uma forma romântica, mas de uma forma literal e energética. Esse estado está sendo ativado agora em você. E ele traz consigo sinais específicos, às vezes confusos, que a maioria das pessoas vive sem entender a magnitude do que está atravessando. Quero percorrer esses sinais hoje com você, não como quem lê uma lista de verificação, mas como quem observa um mapa de algo que já está em movimento. Se você sentiu o que eu acho que sentiu ao ver este vídeo, o processo não está se aproximando, ele já está aqui. Mas antes de mergulharmos nos sinais, precisamos entender o que a coerência realmente significa no contexto da sua existência. A palavra coerência é frequentemente usada de forma superficial, o que a esvazia de seu verdadeiro peso metafísico. Na física, ela descreve um sistema onde seus componentes mantêm uma relação precisa e estável entre si ao longo do tempo. Não se trata apenas de proximidade ou conexão simples, trata-se de um relacionamento sincronizado onde o comportamento de uma parte não é independente do comportamento das outras. Elas passam a operar como um campo unificado em vez de componentes isolados. Imagine uma orquestra onde cada músico toca uma partitura diferente, em tempos diferentes. O resultado é ruído. É dispersão. A energia é gasta, mas o sinal é fraco porque as ondas se cancelam mutuamente. Isso é a incoerência. Quando a coerência emerge, os músicos se sintonizam em uma única frequência fundamental. De repente, o som não apenas aumenta de volume, ele muda de natureza. Ele ganha uma autoridade e uma clareza que eram impossíveis no estado anterior. Aplique isso agora ao ser humano. Uma pessoa vivendo em incoerência não está quebrada, ela está apenas fragmentada. Sua atenção está espalhada em múltiplas direções, seus estados internos se contradizem, o que ela acredita puxa contra o que ela sente, e o que ela sente entra em conflito direto com o que ela faz. Essa dispersão gera um cansaço existencial profundo, pois a energia vital está sendo consumida pelo ruído de um sistema que ainda não encontrou sua fase, sua nota tônica. Ao entrar em coerência quântica, você começa a se consolidar. E o mais belo é que isso não acontece por esforço ou força de vontade bruta, mas porque o seu campo pessoal encontrou uma frequência ao redor da qual o sistema finalmente consegue se organizar. Uma vez que isso ocorre, algo em você começa a funcionar em um nível que, visto de dentro, parece como se você estivesse se tornando uma pessoa completamente diferente. Mas eu lhe digo, não é tornar-se alguém diferente. É tornar-se mais plenamente o que você sempre foi por baixo de todo esse ruído acumulado. Muitas vezes, os momentos em que nos sentimos mais claros, mais alinhados e mais nós mesmos não são causados por eventos externos positivos. Eles acontecem porque o ruído interno caiu abaixo de um certo limite e o que estava escondido ali embaixo finalmente se tornou audível. Isso é a ativação da sua coerência. Ela não se anuncia com trombetas ou eventos dramáticos, mas através de uma mudança sutil, porém radical, na sua percepção da realidade. Existe um perfil específico de experiência que surge em alguém cuja coerência está despertando. Não acontece tudo de uma vez, e a ordem pode variar, mas o padrão é tão consistente que, quando exposto com clareza, a alma o reconhece imediatamente. Você deixa de ser um náufrago no oceano do caos e passa a ser a própria onda, movendo-se com uma precisão que o mundo exterior chamará de sorte ou milagre,
mas que você saberá ser apenas a física da sua nova presença. Quando a coerência quântica começa a se estabelecer no seu sistema, o primeiro sinal que você nota é uma mudança drástica na sua economia de energia. Coisas que costumavam drenar sua vitalidade, que consumiam horas de processamento mental e emocional, simplesmente param de aterrissar da mesma forma. Sabe aquelas situações cotidianas que antes te puxariam para uma reação imediata? Aquelas discussões mentais que você levava para o travesseiro, ou aquele ruído externo que reorganizava todo o seu estado interno em segundos? Eles começam a passar por você com muito menos atrito. Não é que você esteja suprimindo suas emoções ou se tornando indiferente. Pelo contrário, você está mais sensível do que nunca. A diferença é que o sinal em que você está operando agora se tornou muito mais forte do que o ruído ambiental. Na física, quando um sinal ganha potência e estabilidade, a interferência ao redor perde o poder relativo de desestabilizá-lo. O que antes parecia urgente, agora parece opcional. Você se pega observando o caos de fora, e surge uma dúvida: será que estou ficando frio ou será que finalmente alcancei a sabedoria? Na verdade, não é nenhum dos dois. É a sua coerência reduzindo a interferência destrutiva no seu campo. Você parou de oferecer resistência ao que não merece sua frequência. Isso nos leva ao segundo sinal fundamental: a sua relação com o tempo sofre uma distorção profunda. Você começa a experienciar dias onde horas passam dentro do que parecem ser apenas minutos. Mas não é a pressa da ansiedade, é o estado de fluxo. Você entra em um estado de absorção tamanha que a separação entre você e o que você está fazendo desaparece completamente. Essa qualidade de presença absoluta é a assinatura de um sistema coerente. A fragmentação da atenção, aquela voz que está sempre no futuro ou remoendo o passado, é o que faz o tempo parecer uma prisão ou algo que está sempre fugindo. Quando você consolida sua energia no agora, a lacuna se fecha. O tempo deixa de ser uma linha horizontal de eventos e passa a ser uma dimensão vertical de profundidade. Você para de gastar tempo e começa a habitar o tempo. O terceiro sinal é o que muitos chamam de sorte, mas que na metafísica quântica chamamos de precisão de campo. As coisas certas começam a chegar até você com muito menos esforço do que antes era exigido. Observe que eu não disse que tudo acontece como você quer, mas sim que, nas áreas onde seu estado interno se consolidou, as circunstâncias começam a se organizar de forma quase cirúrgica. É como se o campo quântico estivesse finalmente respondendo a uma frequência que agora você emite com clareza suficiente para ser lida. Enquanto você estava fragmentado, o campo recebia sinais contraditórios e, por física pura, entregava resultados inconsistentes. Agora, quando você para de lutar contra o que o campo já estava tentando te mostrar e se alinha com sua verdade interna, a realidade começa a se dobrar para encontrar a sua nova vibração. Sincronicidades deixam de ser eventos raros e passam a ser a gramática comum do seu dia a dia. O quarto sinal é, talvez, o mais desconcertante de todos. Você começa a desgastar e abandonar identidades que jurava serem permanentes. Relacionamentos que pareciam vitais começam a perder o sentido, não por briga, mas por falta de ressonância. Projetos, ambições e até a forma como você se descreve começam a parecer roupas velhas que não servem mais. Essa fase é desconfortável porque o seu eu coerente não é o seu eu defendido. Por anos, você construiu defesas, máscaras e validações externas para se sentir seguro em um estado de incoerência. Quando a coerência ativa, essas defesas caem porque a segurança agora vem da estabilidade interna do campo, e não mais do controle externo. Você está perdendo quem você achava que era para dar lugar ao que você realmente é por baixo das interferências. O quinto sinal é uma mudança na sua interação com o mundo. Você se torna simultaneamente mais difícil de manipular e muito mais fácil de se ter por perto. Um sistema incoerente é vulnerável. Qualquer coisa que ressoe com o seu ruído interno pode te redirecionar ou te desestabilizar. Mas quando você possui uma frequência estável e coerente, a interferência que não combina com essa nota simplesmente não encontra onde se apoiar. Você não precisa lutar contra a manipulação, você apenas não é mais um receptor para ela. As pessoas que realmente te conhecem sentem uma nova solidez em você, uma paz que não é passiva, mas sim autoritativa. Já aquelas que dependiam da sua fragmentação, da sua indecisão ou da sua necessidade de aprovação, sentirão a mudança como uma ameaça. Elas perceberão que você não é mais o mesmo alvo de antes. E tudo isso acontece porque você parou de reagir ao mundo e começou a irradiar para ele.
Se você reconhece pelo menos 2 ou 3 desses sinais, saiba que a fase de transição não está no horizonte, ela já penetrou a sua realidade física. Uma pergunta que surge naturalmente quando começamos a perceber essas mudanças é: por que agora? Por que a coerência quântica decide se ativar em determinados momentos da vida e não em outros? O que atua como catalisador para que um sistema fragmentado subitamente decida se organizar? Através da observação profunda, percebemos que a coerência não responde à intenção direta da mente consciente. Você não se torna coerente simplesmente porque decidiu logicamente ser assim. A vontade ajuda, mas o gatilho real é muito mais profundo. A coerência geralmente se ativa no rescaldo de uma fragmentação que foi longe demais. Existe um ponto de ruptura específico que, na verdade, não é um fim, mas um limiar de transição de fase. É o momento exato em que o custo energético de manter o estado fragmentado excede o que o seu sistema está disposto ou é capaz de pagar. Imagine uma represa que suporta a pressão da água por anos. Chega um momento em que a estrutura não aguenta mais o peso do acúmulo. Continuando a dispersar sua energia através do ruído, das máscaras e das contradições internas, você chega a um estado de exaustão tal que o desconforto de mudar torna-se menor do que o sofrimento de permanecer o mesmo. Para muitas pessoas, esse limiar é alcançado através da perda. Algo em torno do qual sua vida estava organizada, um emprego, um relacionamento, uma identidade, desaparece subitamente. O que se segue é um vácuo aparente. No entanto, se você movisse através desse vácuo de forma consciente, em vez de tentar reconstruir imediatamente a mesma estrutura antiga, o sistema se reorganiza em uma oitava acima. A dor da perda limpa o ruído, e o que emerge é uma clareza que só o desapego forçado pode proporcionar. A perda não foi o fim, foi a remoção da interferência que impedia o sinal de ser limpo. Outras pessoas alcançam esse ponto através de um momento de honestidade radical. É aquele instante em que o abismo entre quem você está fingindo ser e o que você realmente sente torna-se impossível de ignorar. Esse conflito interno gera tanta fricção que o sistema superaquece. Para não colapsar, ele é forçado a encontrar um novo alinhamento. Fechar essa lacuna, mesmo que apenas um pouco, produz a sintonização necessária para que a coerência se estabeleça. Você para de lutar contra si mesmo, e essa trégua interna é o solo fértil onde a nova frequência cria raízes. Há ainda aqueles que atravessam esse portal por algo que a ciência não consegue explicar totalmente, um salto quântico espontâneo. Um momento em que, sem causa aparente, o peso do passado simplesmente cai. O que resta é um silêncio estável, uma presença que não estava lá antes. Independentemente do mecanismo que te trouxe até aqui, seja a dor, a honestidade ou o mistério, o resultado tem sempre a mesma assinatura vibracional. Um sistema que antes operava em pedaços desconexos começa a operar como um todo integrado. O que se torna possível a partir desse estado de integração não é comparável a nada que estava disponível antes. Quando você para de gastar 90% da sua energia apenas tentando manter suas peças unidas no meio do caos, essa energia fica livre para a criação. Você deixa de ser um processador de problemas e passa a ser um emissor de realidades. A coerência não é um prêmio por ser bom ou esforçado, é o resultado de uma rendição inteligente à dinâmica do campo. É fundamental entender que, enquanto você estava fragmentado, o campo quântico refletia essa inconsistência. O campo é um espelho perfeito da coerência do observador. Se o seu sinal é ruidoso e contraditório, o espelho da realidade devolve experiências ruidosas e contraditórias. Não é uma punição do universo, é física pura. Quando o observador torna-se preciso, o colapso da função de onda, a transformação de infinitas possibilidades em uma experiência física específica, começa a favorecer resultados que estão em ressonância com essa nova clareza. Você não está mais pedindo permissão para a realidade, você está informando a realidade qual é a sua frequência. Muitas pessoas passam anos tentando manifestar mudanças em suas vidas através do pensamento positivo ou de intenções claras, mas se sentem frustradas quando os resultados são inconsistentes ou inexistentes. O que a maioria não entende até estar dentro do processo de ativação é que o campo quântico não lê as suas intenções, ele lê a sua coerência. Existe uma distinção enorme e vital entre o que você quer e aquilo com o qual você está coerente. O querer vive quase exclusivamente na mente racional e no pensamento. É uma projeção de algo que você sente que falta. Já a coerência vive no seu estado interno real, naquilo que o seu sistema nervoso e o seu campo eletromagnético estão sustentando como verdade agora.
O campo não responde ao sinal ruidoso de alguém que pede por abundância enquanto vibra na frequência da escassez. Ele simplesmente espelha a incoerência do observador. Se o sinal é instável e cheio de interferência das suas contradições internas, a resposta do campo será igualmente instável e imprevisível. Um sistema fragmentado produz uma saída fragmentada. Quando você está em um estado de coerência, o sinal que você envia para o campo é limpo, estável e preciso. E é aqui que a mágica acontece. O campo começa a responder com uma qualidade de organização totalmente diferente. Sincronicidades que antes eram bloqueadas pelo ruído do seu antigo estado começam a fluir. Conexões que exigiam uma frequência que você ainda não sustentava passam a te alcançar sem esforço. Oportunidades que sempre estiveram presentes no campo de infinitas probabilidades, mas que não podiam colapsar na sua experiência física porque a sua observação era dispersa demais, começam a se tornar específicas e tangíveis. Isso não é manifestação no sentido tradicional de pedir e receber. É, na verdade, a qualidade do observador tornando-se precisa o suficiente para que o colapso da realidade favoreça o que ele realmente é. A diferença é que, quando você alcança a coerência, o querer para de ser necessário. Você não precisa mais perseguir o que deseja com esforço extenuante, porque o campo começa a entregar o que o seu estado coerente está naturalmente alinhado. Muitas vezes, o que o campo entrega é até mais preciso e adequado do que aquilo que a sua mente limitada esperava. Imagine que você está tentando sintonizar uma rádio. Se você está entre duas estações, o que você ouve é chiado. Isso é a fragmentação. Você pode querer ouvir a música da estação A, mas enquanto seu seletor estiver no meio do caminho, o universo só pode te dar ruído. A coerência é o ato de ajustar o seletor exatamente na frequência da estação. Nesse momento, a música simplesmente toca. Não houve esforço para criar a música, ela já estava sendo transmitida. O único trabalho foi a sintonização interna. O campo quântico funciona por ressonância, não por mérito. Ele não se importa com o quanto você se esforça, mas sim com a clareza do sinal que você emite. Por isso, o observador que vê a si mesmo com honestidade, reconhecendo inclusive suas partes fragmentadas e onde o ruído ainda entra, está emitindo um sinal muito mais coerente do que aquele que tenta performar uma espiritualidade ou um sucesso que não sente de verdade. A coerência recompensa a precisão e a verdade, não a performance. Quando você para de projetar quem você acha que deveria ser e começa a habitar quem você realmente é, a resistência cai. E sem resistência, a comunicação com o campo quântico torna-se instantânea. Você passa a ser um participante ativo na criação da sua realidade, não porque aprendeu uma técnica nova, mas porque se tornou um canal limpo para a energia fluir. Você começa a notar que a vida não acontece para você, mas através de você. Existe uma palavra que frequentemente gera confusão quando falamos desse nível de alinhamento, o termo unmatched, ou incomparável. Para a mente competitiva, ser incomparável sugere superioridade, como se você tivesse vencido uma corrida contra os outros. Mas no contexto da coerência quântica, o significado é muito mais profundo e fascinante. Ser incomparável não significa ser melhor do que as outras pessoas, significa que você se tornou incomparável com as versões anteriores de si mesmo. Quando um sistema quântico atinge a coerência, ele opera em um nível que simplesmente não está acessível ao mesmo sistema em um estado fragmentado. Não é uma melhora gradual de 10% ou 20%. É o que a física chama de transição de fase, como a água que, ao atingir 100 graus, deixa de ser um líquido quente para se tornar vapor. As propriedades do vapor não são melhores que as da água, elas são fundamentalmente diferentes em natureza. O vapor ocupa o espaço de uma forma que a água líquida jamais conseguiria. Da mesma forma, quando você entra em coerência genuína, você sai da escala de comparação anterior. Você não está mais competindo com quem você era ontem, porque o sistema operacional do qual você dispõe agora produz resultados que não pertencem à mesma categoria. Uma pessoa coerente não está apenas lidando melhor com o estresse, ela mudou a condição operacional que gerava o estresse em primeiro lugar. Por isso, você para de ser comparável, você mudou de espectro. O aspecto mais interessante dessa mudança é que, visto de dentro, esse estado extraordinário não parece algo especial ou inflado. Pelo contrário, parece algo profundamente comum e correto. É como se o ruído que tornava tudo mais difícil do que deveria ser finalmente tivesse baixado o suficiente para que você pudesse funcionar no nível que sempre esteve disponível, mas que nunca era acessível devido à interferência.
O extraordinário não é algo que foi adicionado a você, é o que restou quando o desnecessário foi removido. Nesse estado incomparável, a sua percepção da realidade muda de resolver a vida para viver a vida. Quando você está fragmentado, a vida parece uma série de tarefas, problemas e metas que precisam de resolução constante. Quando você está coerente, a existência se torna um movimento fluido. Você para de tentar consertar o colapso da realidade e começa a participar dele. A segurança não vem mais de saber o que vai acontecer, mas da estabilidade da frequência que você sustenta enquanto as coisas acontecem. É por isso que a coerência é autorreforçadora. Cada vez que o seu sistema mantém a própria frequência diante de uma interferência externa, essa nota tônica se torna mais estável. Cada vez que você percebe um velho padrão tentando se repetir e escolhe não alimentá-lo com a sua observação, o loop de escassez ou de ansiedade enfraquece. Você está literalmente reescrevendo o código da sua realidade através da estabilidade da sua presença. Você se torna um ponto fixo em um mundo de variáveis, e é essa solidez que o campo quântico reconhece e espelha de volta para você. Ser incomparável é, em última análise, a liberdade de não precisar de rótulos, demandas ou o peso de ter que estar certo. É a liberdade de ser, fluindo como um rio que não sabe exatamente onde termina, mas que nunca para de correr por causa disso. É o alinhamento total onde o observador e o observado começam a dançar no mesmo ritmo, criando uma vida que não é apenas bem-sucedida nos termos do mundo, mas profundamente precisa nos termos da sua própria alma. Chegamos ao ponto onde a teoria precisa se tornar carne, onde a frequência precisa se tornar comportamento. A coerência quântica não é um estado de perfeição estática, é um compromisso contínuo com a sua própria precisão. Não significa que você nunca mais sentirá fragmentação ou que o ruído do mundo desaparecerá. Significa que, quando o ruído vier, e ele virá, o seu centro segurará a onda de uma forma diferente. Você retornará para sua nota tônica cada vez mais rápido. Você não perderá mais o chão porque o seu basiline, a sua base de frequência, agora é mais alta. Isso acontece por um motivo simples: a coerência é autorreforçadora. Cada vez que você escolhe a honestidade interna em vez da performance, cada vez que você prefere o não saber em vez de uma mentira reconfortante, o sinal fica mais estável. O campo quântico não recompensa quem finge, ele responde a quem é genuíno. O observador que vê suas próprias sombras, suas falhas e suas partes ruidosas com clareza já está emitindo um sinal mais potente do que aquele que gerencia aparências. Se este vídeo mexeu com uma única fibra dentro de você, se você sentiu aquele puxão no peito que mencionamos no início, eu quero que você faça algo, não por mim, mas por você. Eu quero que você materialize essa nova frequência agora mesmo. Deixe esta frase nos comentários: chega de perder. Assumi o trono. Escreva isso para selar o compromisso de que você não vai mais negociar sua paz por migalhas de aceitação, e que não vai mais permitir que o ruído externo reorganize quem você é. Escrever é dar forma física à intenção. E se você busca mais conteúdos como este, onde a física quântica e a metafísica não são usadas como motivação barata, mas como ferramentas brutais de libertação, inscreva-se neste canal. Não faça isso por números, faça por você. Cada vídeo que produzimos aqui é um mapa para desmantelar o que está silenciosamente apagando seu brilho. Ative o sino, porque em um mundo barulhento e superficial, a verdade nua e crua vale ouro. Mas a sua jornada não termina quando este vídeo acaba. O que você acessou aqui hoje é apenas a porta de entrada para uma maneira inteiramente nova de existir. Se você sente que está pronto para aprofundar esse caminho, para parar de apenas entender e começar a encarnar essa clareza temporal, eu preparei um recurso estratégico para ser o seu guia nessa transição. É o meu e-book, O Criador Oculto. Nele, eu mergulho nas camadas que o algoritmo não me permite explorar aqui, entregando o protocolo exato para você estabilizar sua frequência e assumir o comando do colapso da sua realidade. O link está esperando por você no comentário fixado abaixo. É o próximo passo lógico para quem decidiu parar de ser um reflexo do caos e passar a ser a fonte da própria luz. Agora, desligue este vídeo, mas não desligue a chama que acabou de se acender no seu peito. Caminhe de forma diferente, olhe o mundo com olhos de quem não precisa de respostas prontas, e lembre-se: aquele que realmente desperta para a própria frequência nunca mais aceita dormir no ruído dos outros. Até o próximo salto quântico, ou até que você decida, finalmente, tornar-se incomparável.